Acompanhando a Fórmula 1, certamente você já se deparou com a expressão degradação de pneus. E além de ser algo muito confundido com consumo de pneus, também é pouco compreendido sobre de que forma os engenheiros lá do box conseguem saber que o pneu está degradando ou não, sem nem poder parar para literalmente olhar o composto dele. Bom, nesse vídeo, além de explicar a diferença entre consumo de pneu e degradação de pneu, nós vamos explicar como o engenheiro lá do box consegue saber se o pneu do piloto do seu carro está degradando ou não. E além disso, vou deixar no card, no final desse vídeo, uma série de conteúdos dessa ênfase técnica para você que é fã do automóvel, do carro de corrida, conhecer um pouco mais desse assunto. E participe nos comentários com outras sugestões de temas que você gostaria de ver abordado aqui no Fórmula Brum. Degradação de pneus é diferente de consumo de pneu e é algo muito confundido quando alguém lê uma matéria ou fala a respeito em algum vídeo. Degradação de pneus nos últimos anos da Fórmula 1 ficou muito notório, principalmente por conta da ênfase pela qual a Pirelli constrói os compostos para a categoria. Há um pedido deliberado da Fórmula 1 para que ocorram um maior número de pitstops e que haja uma necessidade dos pilotos e equipes gerenciarem os pneus ao longo do final de semana inteiro e não apenas da corrida, de uma forma que crie um dinamismo maior nas estratégias. Muitas vezes a Pirelli é acusada de fazer um pneu que gasta demais ou degrada demais. Só que isso é um pedido comercial da Fórmula 1 justamente para criar esses cenários variados de estratégias. Eu sempre lembro 1988, o Grande Prêmio do Japão, e pergunto quantas vezes Ayrton Senna parou para fazer pitstops naquela corrida e vencer o seu primeiro título na Fórmula 1. Nenhum pitstop. Pois então, se a Pirelli quisesse construir um composto de pneus que durasse a corrida inteira, ela conseguiria fazer. Mas há um pedido, tanto do sentido comercial, do produto Fórmula 1 ser atrativo nas diversas estratégias, quanto técnico, para que ela construa um pneu nessa conjuntura. Aliás, esse é um tema muito debatido e seria legal saber a sua opinião nos comentários. Mas especificamente então com essa questão de variar as estratégias, ocorre muito que nos últimos anos a questão da degradação de pneus é muito falada nos conteúdos que você já deve ter visto, tanto na parte escrita quanto em vídeo, e se confunde muito com o consumo de pneus. Mas vamos resolver isso agora. Consumo de pneu está associado ao consumo da borracha propriamente. Vou explicar assim de uma forma simples, de forma que todo mundo entenda. Diz respeito ao pneu ficar careca em si. Lógico que quando você vê um pneu da Fórmula 1, é um pneu slick, ou seja, não é o pneu comum do seu carro de rua. Então, de que forma o consumo de pneu, o consumo do composto em si, é aferido num pneu slick? Desde o pneu do kart até a Fórmula 1, o pneu slick contém alguns furinhos, geralmente de um lado ao outro da banda de rodagem, às vezes na diagonal, na maioria das vezes é na diagonal, e quando esses furinhos começam a sumir, o composto é consumido e ocorre o consumo de pneus. Assim como no pneu do seu carro de rua, aquelas ranhuras,
existe um calombinho entre as calhas por onde a água é escoada, chamado TWI, da sigla em inglês Tire Wear Indicator, ou indicador de consumo do pneu. Isso sim é o consumo do pneu, tanto no pneu de rua quanto no pneu slick. Agora, degradação de pneus diz respeito à janela de performance do pneu. Aliás, janela de performance é uma expressão comum no automobilismo que não diz respeito apenas ao pneu, mas a qualquer componente de um carro de corrida. Diz respeito aos parâmetros pelo qual aquele determinado componente deve estar no momento ideal de performance. No caso dos pneus, existe uma janela de performance muito associada à temperatura, ou seja, o pneu tanto atingir a temperatura ideal de trabalho, quanto permanecer pelo maior tempo possível dentro dessa temperatura ideal de trabalho, é um pneu que está dentro da janela de performance. Logo, degradação de pneus está associado tanto à incapacidade do carro, do piloto, do conjunto equipe colocar o pneu nessa janela de performance relacionada à temperatura, quanto também manter nessa temperatura. São dois fatores, portanto, atingir a temperatura e também manter a temperatura. É por isso que muitas vezes, quando você vê algum carro abrir uma volta de classificação, às vezes ele faz um excelente setor 1, um médio setor 2 e um péssimo setor 3, porque o carro não consegue, ao longo de uma volta rápida, manter aquela janela de temperatura. Ou o contrário também ocorre. O piloto abre a volta com um setor 1 não tão bom, um 2 melhor e um excelente setor 3. Às vezes, a equipe consegue todos os 3 setores ideais, que é algo perfeito no objetivo de uma volta rápida. E também no ritmo de corrida, há uma procura das equipes para que essa janela de performance ou esse parâmetro de temperatura se mantenha durante o maior tempo possível. Agora, como é que o engenheiro consegue, lá do pit wall, saber que o pneu do carro do seu piloto está degradando? Óbvio que você já deve imaginar que seja a temperatura, o sensor de temperatura localizado no bico do carro, mas não é só isso. Existe um gráfico de temperatura chamado IMO. I de inside ou inner, se referindo à parte de dentro do pneu, até porque há um sensor de temperatura na roda, na parte interna. O M diz respeito a medium, ou seja, o meio do pneu, e o O ao outside, a parte de fora do pneu. Esse sim, você já deve ter visto esse sensor localizado lá na asa frontal do carro, mirado para o pneu, que aliás também existe até no kart. Quanto mais aproximado estão todas essas 3 faixas de temperatura, parte de fora, parte do meio e a parte interna, o pneu está dentro de uma janela ideal de trabalho. Obviamente, se todos esses 3 parâmetros estão dentro da temperatura que ele deve trabalhar. Agora, quando há uma discrepância gigante, ou mínima, ou crescente entre a temperatura interna e a temperatura externa, isso já foi um parâmetro estudado e admitido como sendo um fator que, quando um pneu começa a degradar, ele começa a ter essa discrepância de temperatura. As temperaturas ficam diferentes. Logo, o pneu não pegando temperatura, ele não entra numa janela de performance, mesmo que ele ainda seja um pneu cujo composto não está careca, como se diz nos pneus de carro de rua. O tema degradação de pneu também ficou muito conhecido nessa geração efeito solo, a partir de 2022, por conta do que ocorria com a Ferrari, que degradava pneu.
Logo, a Ferrari não conseguia manter o carro dentro de uma janela de performance. E isso está muito associado com os fatores da Diretiva Técnica 039, introduzida no meio da temporada de 2022, e com relação às soluções que a Ferrari procurou no setup do chassi. Eu vou deixar um vídeo aqui no final para você conhecer um pouco mais sobre esse fator da degradação de pneus e como isso afetou a Ferrari, até que em 2024 o Frederic Vasseur, nessa revolução que ele procura fazer no time, conseguiu resolver esse problema. Se você gosta dessa temática técnica, eu convido você a se tornar um apoiador do Fórmula Brum, porque você terá acesso a conteúdos exclusivos do canal, onde eu me aprofundo ainda mais nos temas, nos componentes, nas questões técnicas dos carros de corrida. Inclusive eu tenho uma série chamada Fórmula 1 Completo, onde a gente pega desde o zero absoluto do carro e vai a série se estendendo a falar de muitas coisas do carro de corrida. Mas também participar das nossas lives, segunda, quarta e sexta, às 8 horas, onde você tem a oportunidade de interagir comigo e com o chat e a gente bater um papo sobre o que a gente gosta, carro de corrida e velocidade. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, um forte abraço e até o próximo conteúdo, pessoal.